Meu nome é Uhtred, sou filho de Uhtred, que era filho de Uhtred. Minha história começa mesmo na Nortúmbria, no ano de 866, quando eu tinha apenas 9 anos. E me lembro nitidamente deste dia, céu limpo e mar azul, e foi nele que vi um navio dinamarquês pela primeira vez. O destino é tudo. Muito bem-vindos mais uma vez aqui, ou talvez pela primeira vez, ao Top Livros, o seu canal preferido de leitura. E cá estamos finalmente com Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell. E vamos começar já pelo primeiro dos 13 livros, O Último Reino. Nossa senhora, que vontade de trazer esse livro aqui. Finalmente chegou o grande dia. Só para contextualizar você um pouquinho dos livros, talvez você tá aqui caindo de paraquedas de cabeça, e tem um vídeo que eu fiz à parte que seria uma introdução que eu abordo a história no geral. Eu não vou específico num determinado ponto, como agora que vai ser no começo. Eu começo, falando da história aqui, mas nesse outro vídeo eu fiz uma abordagem mais geral, falando desde a história como um todo, também da série, tem uma série incrível, O Último Reino, que complementa muito o livro. Falei bastante até das inspirações do autor. Falei algo também que é muito importante sobre o autor, o Bernard Cornwell, que é a árvore genealógica dele, os ancestrais dele, Ele é britânico, ele nasceu na Inglaterra, e os ancestrais dele leva até a época que se passa a história desse livro. Então não é apenas, eu não vou dar tanto spoilers aqui pra você porque eu falei mais a fundo nesse outro vídeo, mas é algo muito interessante que tem um pouco de fatos históricos e também, tem esta carga familiar de geração em geração que cai até ele, o que ainda motivou, que é muito mais interessante, porque, não tem nem comentários. Imagina você ter uma família, os seus ancestrais, ter um espaço na história de grandes feitos pelo homem neste mundo. Eu acho isso incrível. E contextualizo também lá nesse outro vídeo sobre um pouco do contexto, como a Inglaterra estava nessa época, ali a transição de Britânia para a Inglaterra, a divisão dos 4 reinos, como que ela estava, o que estava acontecendo, pra gente ter uma ideia, e entrar neste livro, na história, sabendo tudo que estava acontecendo. Se você quiser, eu deixo a indicação, dá uma assistida lá, porque aqui o foco é a história. E se você gosta de livros como Senhor dos Anéis, Harry Potter, Game of Thrones, eu digo que Crônicas Saxônicas não pode ficar de fora. Esse livro é incrível. Lembrando que é ficção histórica, então nem tudo é ficção. Bernard Cornwell, ele até deixa claro em notas do autor que ele foi bem fiel a todas as batalhas e a muitas passagens históricas na história, tirando muita coisa até dos próprios escritos do rei Alfredo. Mas também ele dá a sua pincelada de criatividade, a sua imaginação, que eu particularmente acho que isso fica ainda mais interessante. Então você juntando tudo isso, junta a série, fica incrível. E pra gente entender um pouquinho a narrativa do livro, assim como as Crônicas de Arthur, para quem leu, ela é contada a partir do ponto de vista de um personagem. Então é o personagem que conta tudo. E aqui a gente tem a impressão também de que é o Uhtred, logo no começo, que é o Uhtred que conta toda a história. E ele conta a sua história. Então a impressão que a gente tem é que ele tá velho e ele tá contando o seu passado. Então a narrativa vai ser totalmente do ponto de vista dele, e isso tem a influência, porque
vai pender pro lado que o personagem está interpretando. E lembrando, né, da parte da série que é muito mais proveitoso a gente acompanhar os dois simultaneamente. Eu acredito que é muito bom você ler o livro primeiro, você imagina, interpreta da sua maneira, vê os personagens. O livro, já que é muito mais recheado de detalhes, aí você vê mais ou menos umas 50 páginas, você assiste um episódio, já que é 2 livros equivalente a uma temporada. Então você assiste, por exemplo, um episódio, lê 60, 70 páginas, pode ir partindo e assim vai ficar um seguindo o outro, não vai ficar desregulado a história. Embora, né, o livro ele talvez fique um pouco mais lento, a série ela deslancha mais por conta de ser mais resumido e focar nos pontos, nas passagens mais principais. Mas é uma maneira que eu indico, embora eu mesmo não consegui assistir a primeira temporada inteira, me perdoem, mas eu não resisti porque eu queria conhecer para saber se eu ia curtir ler os livros, e eu amei. E eu prometo que nas próximas temporadas e livros eu vou seguir à risca isso, porque é sensacional, tá certo? Então bora lá pra história. Nossa história começa com um prólogo, com o nosso protagonista contando um pouco sobre si mesmo e que o castelo de Bebbanburg era reinado por Uhtred, filho de Uhtred, que foi filho de Uhtred, e o pai desse tal de Uhtred era Uhtred. Nosso protagonista era o segundo filho, e quem levava o nome de Uhtred era o primogênito. Então Uhtred seria o irmão mais velho de nosso protagonista, sendo o nome do protagonista Osbert. Osbert era saxão. Há muito tempo seus ancestrais de origem germânica partiram em busca de novas terras e encontraram a Britânia. Atacaram, invadiram e tomaram até que a Britânia passou a ser chamada de Inglaterra. Embora a Inglaterra não fosse uma só, ela era dividida em 4 reinos independentes: Wessex, Mércia, Anglia Oriental e Nortúmbria, sendo Nortúmbria o reino de nosso protagonista. Os saxões migraram para a Inglaterra e também se converteram ao cristianismo, deixando de serem pagãos. Mas ainda havia muitos que se recusavam a deixar os velhos costumes, mesmo que internamente. E o pequeno Osbert escutava muito sobre Woden, que equivalia a Odin, também sobre Uno, que equivalia a Thor na mitologia nórdica, e corria boatos que tinham apenas nomes diferentes, mas eram os mesmos. Osbert só não gostava muito das chatices que os padres o forçavam a aprender, como as histórias da Bíblia Sagrada, a ler, a escrever, os bons modos que um nobre deve ter. Mas num certo dia, Osbert e sua família, passeando na praia, feliz e contente, com um sorriso nos dentes, surge no horizonte de repente um navio dinamarquês. Seu pai anuncia o toque de recolher e Osbert nem sabia que naquele momento se traçaria o seu destino. O pai de Osbert, o Sr. Uhtred, manda seu filho primogênito, Uhtred, ir espiar o inimigo. E muitas horas depois aparece na porta do castelo de Bebbanburg um bando de homens com cavalos e um homem com um cavalo de Uhtred. Ele tira de um saco a cabeça de Uhtred e joga na frente do pai, que tem uma reação bem de foda-se, na verdade. O pai de Osbert olha para seu filho e diz: agora você se chama Uhtred. Nossos ancestrais tomaram esta terra e ela foi fortalecida com nosso sangue e ossos. E agora você é o herdeiro de Bebbanburg. Está me ouvindo e vai morrer por ela se necessário. Sim, pai. E darei a você a cabeça do homem que matou Uhtred. Não, você é Uhtred! Você não estava me ouvindo? A partir desse dia, então, Osbert passou a ser chamado de Uhtred. E a partir desse dia, então, o Sr. Uhtred da Fortaleza começa a reunir o grande exército para ir combater os invasores, os nórdicos dinamarqueses. Ele reúne um grande exército e, um pouco diferente da série, no livro, a batalha, para ela ocorrer demora alguns dias, O pai de Uhtred, ele reúne exércitos e vai juntando com outros senhores da Nortúmbria. Ao contrário da série, que é tudo muito rápido, acontece num episódio só. E aí, a partir disso, as coisas vão desembolando. E o senhor de Bebbanburg, mesmo se reunindo com outros senhores da Nortúmbria, os ingleses
perdem a batalha. Os vikings tinham planejado muito bem uma emboscada e ganharam a batalha. E Uhtred, muito obediente, tinha seguido o exército de seu pai e estava ali assistindo a derrota de sua nação. E pior, a morte de seu pai. Sendo agora Uhtred, um garoto muito corajoso, ataca o inimigo. E um dos guerreiros adora aquela imagem de um garoto no meio de todo aquele caos, atacando com bravura e coragem. E isso fez com que o dinamarquês não matasse o garoto. Esse dinamarquês era conhecido como Ragnar, o Intrépido. Após a guerra, os vikings curtiam de uma vitória, bebendo, festejando e humilhando numa morte bem dolorosa e lenta os reis sobreviventes. O jovem Uhtred é posto ao lado de um velho. Uhtred se assusta com a aparência desse velho. Ele era cego dos 2 olhos. Eles conversam um pouco e o velho diz que, mesmo sendo cego, tenta ser útil. Ele fala várias línguas e isso ajuda os nórdicos. Mas agora era um skald, que é o mesmo que um bardo, que é um poeta que cria glória a partir do nada. E sua tarefa é contar a história desse dia de forma que jamais se esqueçam. E Uhtred pergunta: como o senhor pode contar a história se não viu nada? Oh, e o velho ri e diz: Odin deu o seu olho em troca de sabedoria e o dom da poesia, de modo que eu seja 2 vezes melhor que ele, meu jovem. E eu gostaria de ressaltar a importância deste velho chamado Raven. Ele é o pai de Ragnar. É foda pra caramba. Imagina ter o Ragnar, que já é um personagem, já é tipo uma figura histórica, tipo de batalha. A gente que curte batalha, invasão e aventura por este vasto mundo, Ragnar é o símbolo disso. E tem o pai de Ragnar, que também foi um homem muito importante, que eu acho uma coisa assim, um pouco ruim, por conta da série não dar um ênfase muito grande nesse personagem. Eu agora entendo porque meu filho poupou você. Uhtred de Bamburg. Você é um guerreiro. Ele tem um papel fundamental no livro, onde ele é um personagem cego, então ele, a maioria do tempo, ele fica com Uhtred, ele conta muita coisa com Uhtred, e a partir dele que vai abrindo pra gente o universo dos nórdicos, né, na visão de crônicas saxônicas. Raven é este velho que conta muitas das aventuras, né, das aventuras anteriores, né, eles já tinham feito outras viagens à Inglaterra, estudando o local, invadindo. Então Raven conta sobre a cultura e Raven conta para Uhtred sobre muita coisa que a gente precisa saber dentro da história. É Raven que vai assim abrindo o jogo, mas que não tem uma aparição muito grande na série, o que eu acho ruim. Mas, né, dá pra gente ver no livro. E uma coisa assim, uns detalhes assim pequenos que fazem toda a diferença mais pra frente é que Raven fala pra Uhtred nunca entrar no caminho e nunca discordar de Uva, um dos guerreiros líderes nórdicos que tava lá festejando e humilhando os reis perdedores. E Uhtred vai internalizando tudo aquilo. E Raven é de fato um personagem que eu acho muito interessante, mas como aqui este vídeo é um pouco mais focado na história, na passagem, né, eu gostaria de dar uma resenha, até muito sem spoiler, pra você, né, esse vídeo é um pouco mais dedicado a quem tá querendo ler ou até quem já leu, mas sem muito spoiler, pra pessoa ficar um pouco mais instigada a querer ler o livro, né? Esta é o maior objetivo desse canal, para fazer com que as pessoas leiam e gostem de ler. E aí eu fiz um vídeo à parte sobre a parte mais técnica da história, pegando com base a série e o livro e fazendo comparações entre as diferenças dos dois. Eu também fiz uma análise sobre os personagens, as suas personalidades e também pra gente ter uma ideia, né? As diferenças, talvez quem não leu e ainda sinta vontade, né? E eu também faço uma análise, coisas que a gente não encontra na série, como as aventuras, né? Tem um trecho onde tem um corte da passagem de Uhtred pequeno para ele grande. A série, ela faz um corte e nesse meio tempo é onde é boa parte do livro. E é a essência do livro, onde você não encontra em nenhum outro lugar a não ser nessas páginas. E aí é coisa que é cortado na série. E tipo, é incrível. O Uhtred viajando, conhecendo a Inglaterra, viajando e conhecendo a cultura nórdica. E coisa que eu
abordo um pouquinho mais nesse outro vídeo. Fica a dica se você quiser ir lá ter uma visão mais profunda, tá? Show de bola. Clica aqui. Porque aqui nesse vídeo vamos focar só na história. E assim, Uhtred passa a viver entre os dinamarqueses, os nórdicos, os vikings, seja lá como você queira chamar. E o mais interessante é que, mesmo que o pai de Uhtred tenha morrido, né, ele até descreve aqui um pouco que fica triste, mas a gente percebe que ele não fica tanto, porque o pai de Uhtred, né, o senhor de Bebbanburg, ele não era um cara muito legal e não era tão legal assim para Uhtred quanto Ragnar é. Uhtred, ele foi adotado por Ragnar, ele era meio que um escravo, mas ao longo do tempo, né, ele morando com o Ragnar, sendo adotado, Ragnar passou a tratar ele como um filho, e Uhtred adorou a cultura nórdica. Na verdade, ele adorou ainda mais a liberdade que os dinamarqueses tinham em suas vidas. Eles não tinham a necessidade de estudar ou, né, ficar o dia inteiro praticando coisas chatas. Eles desbravavam o mundo, viam coisas incríveis, faziam coisas que um garoto gosta de fazer, coisa que Uhtred, né, não sentiu nenhuma falta da sua vida anterior. Uhtred era meio que escravo, mas ao longo do tempo ele meio que deixou de ser escravo para passar a ser membro da família de verdade. E Uhtred se torna oficialmente da família de Ragnar após o tio de Uhtred lá de Bebbanburg, o irmão do pai de Uhtred, ele tenta pagar um resgate para os dinamarqueses pelo sobrinho, mas na verdade ele estava pagando pelo resgate para matar o sobrinho, porque Uhtred era a única coisa que o impedia de ser de fato o único líder de Bebbanburg, pois Uhtred era o único herdeiro que o impedia de ser rei. E no meio de tudo isso da barganha, Uhtred, quase vendido ao seu tio, Ragnar decide pagar o preço e adota o menino oficialmente como seu filho. E esse é o começo de uma grande história, pois o destino é tudo.